Shalom Ubrajá para todos y para todas, más una aula hoy, Baruch Hashem, nos estamos aproximando al días de mucha alegría y mucha luz para venir. Está para atrás, a ver, dar vuelta aquí, a ver qué cosa aquí, alguien me echó alguna cosa, una niña está conectada, a ver, dar vuelta a la cara. ¿Está escuchando? Baruch Hashem, aló, sí. Está ok, Baruch Hashem, no sé qué pasó, alguna cosa cayó. Obrigado. Tudo bem. Bueno, agradeço, Baruch Hashem, me cimentou, bom. Ok, Baruch Hashem, está tudo andando, está tudo bem. Estamos agora sim, ao vivo de volta, Baruch Hashem, para esta aula. Bezat Hashem, nos días que preceden a la data de Hanukkah. Hanukkah son días de luz para Bnei Israel. Y la palabra Hanukkah ven de Hinuch, no es? Ven de inauguración. Entonces, Bezat Hashem, esperamos que nos podamos reacender estas velas pronto no terceiro Beit HaMikdash, Bimera Be'amenu, amén. O tema de hoje, antes de passar o tema de hoje, vamos fazê-lo para Refuah Shelema, para todo o Bnei Israel, para todos aqueles que precisam Refuah Shelema, Bezat Hashem, para cada deles, que Boreolam Shlomo ben Elisa, Begam Netanel ben David, e para todos aqueles que precisam Refuah Shelema, que Boreolam mande para eles a cura completa, amém, que Yiratzon. Para aqueles que estão bem, que Hashem mantenha sua benevolência com todos eles e que continuem fortes e sadios para continuar servindo a Hashem com alegria. Também dedicamos a aula Lilul Nishmat na memória dos correligionários que passaram, Bezat Hashem, Lilul Nishmat Sandra Bat Gerda, Ruach Hashem, Tihana Began Eden, y para todos aquellos que dejaron sus pisadas y sus marcas, que estén en buen lugar, amén, que ni razón. Como tema de hoy es vinho tinto, alegra o coração, ok? Vocês devem se perguntar sobre qué vamos a falar hoje, como beber vinho tinto. No, vamos a estudar y analizar profundamente todo o que está relativizado ao vinho y sus momentos y cómo utilizar o vinho para poder elevarlo, poder santificar o nome de Hashem. Y de aquí vamos a aprender varias cosas interesantes sobre la historia o inicio da historia, no es justamente a perashá anterior. Estas perashiot falam sobre obra e vida de Jacob Avinu, o terceiro patriarca que fundamentou as 12 tribos de Bnei Israel. Mas nós devemos analisar os passos que deu Jacob Avinu em sua vida, porque a vida de Jacob tem uma semelhança com a vida de todos nós. Então devemos entender e compreender e analisar e detalhar cada momento do passado do patriarca Jacob, para poder espelhar nossa vida, nossas situações que passamos no dia a dia, através dos ensinamentos que deixou a Torá Kedoshá, para poder compreender e entender a vida nossa do dia a dia, a existência do povo de Israel. Como pode ser, ou a pergunta, não é? Bnei Israel vive 2000 anos em diáspora, ok? 3500 anos que nos separa quase da entrega da Torá, 4000 anos de história de los patriarcas y Am Israel Hay. Y la pregunta es, ¿dónde está esos secretos que están dentro de nuestra Torá? Si a gente aprender, nós podemos fazer uma revolução em nossas vidas e compreender nossa existência, que nós estamos fazendo
en este mundo, en qué lugar estamos parados en la historia y cuáles van a ser os nossos desafios do presente e do futuro e do passado de Bnei Israel. No início da história se fala sobre estes dois gêmeos. Os gêmeos que Rebeca carregou em sua barriga, a Torá diz, Vaitrotzitzu banim bekirvá. Rebeca era a mãe destes gêmeos, que tinha um pai tzadik chamado Isaac, e na história se encontra que na mesma gravidez se encontram duas instituições totalmente diferentes e separadas, que separam a história de 2000 anos até o dia de hoje, um nascimento de Israel, que Israel já vem com seu abolengo, Jacob Avinu ultrapassa situações, desafios. Na barriga, estes dois gêmeos, que estão na mesma barriga, no mesmo ventre, começam a brigar desde que são pequeninos. Diz o Talmud, quando Jacob Avinu passava de bebê na barriga de sua mãe, passava por uma sinagoga, queria sair. Quando Esav passava por la Avodah pela idolatria, pela oscuridade, pelas casas de festa, para as coisas negativas da vida, também queria sair. Até que chega um momento que Rivka começa a sentir uma pressão. Ela sente que um filho vai para um lado e outro filho vai para o outro lado, e ela se pergunta: Lama ze anochi, para que quero esta gravidez? Ela sentia, até que ela foi perguntar aos profetas da época, estes profetas de Shem e Eber, que eram descendentes diretos de Noah, e eles falaram para ele, os profetas, que você tem dentro da tua barriga. Shenegoim bebitnech, ele falou, você tem dois povos dentro de tua gravidez. Ul'om mil'om yematz, e falou, um deles vai estar no alto, vai dominar, e outro vai ser dominado. Quando um estiver acima, outro vai estar embaixo. Quando outro está embaixo, o outro vai estar acima. Não podem estar em uma linha reta, horizontal, um acima e um embaixo. A pergunta é como funciona isto, que um acima e outro embaixo. E lhe falaram, Rab e Avot Sair, o mais velho vai ter que servir ao mais novo, que é Jacob Avinu. Aí dizem nossos sábios que Rebeca sossega, fica tranquila e volta para sua casa com mais esperança. E Jajamim se perguntaram uma pergunta: como pode ser? Ela sabe que vai ter um tzadik, um justo, e ela vai ter um injusto, um perverso. Como ela está tranquila? Dice, na vida é melhor saber o caminho e não ter alguém que de dia, de manhã, vai para a sinagoga e depois da tarde faz coisas diferentes. Então, aqui aprenderam Jajamim que estes dois gêmeos começaram a ter uma rivalidade no início da história de Bnei Israel, que é fundamentada através de Jacob, e essa história se prolonga através de séculos, de épocas, de governos, com Israel, sem Israel. Até o dia de hoje nós vemos que existem
esas rivalidades entre estos povos. Estos povos tienen ideas diferentes, idiosincrasias diferentes, maneras diferentes. Cada uno fue elevando su manera de vivir, su manera de existir hasta el día de hoy. Y la pregunta es que Esaú está queriendo ser el mejor. Ustedes saben que toda la rivalidad comenzó porque el que salió primero fue llamado primogénito, mas o primogénito se va a convertir en el Cohen. Y el Cohen es ahora responsable para hacer as verajot, para continuar a responsabilidade judaica. E ele tem que fazer Birkat Kohanim. Pergunta a nossos sábios como ele vai fazer Birkat Kohanim. E vai ser o Bechor. E vai ser quem tem a responsabilidade de educar. Se ele mesmo não está sendo um exemplo, ele mesmo está fazendo coisas contra a responsabilidade de ele ser um Kohen. Mas a Torá diz até esse momento, Rivka ohevet et Yaakov, Rivka amava a Yaakov, e Isaac amava a Esaú. Quer dizer que até aquele momento Isaac Avinu não tinha compreendido ou tinha já pensado que em algum momento Esaú ia voltar ao caminho do bem, e a esperança do pai é que em algum momento ele vai conseguir conversar com seu filho, porque nasceu do ventre de Rebeca, fruto sagrado. Mas, por enquanto, as diferenças começam a ser mais ambíguas e mais os caminhos começam a se abrir depois do Bar Mitzvah, até que chega um momento que veia, dice a Torá, chegou um momento que Isaac estava mais velho, que Zaken Isaac Batichena Enav Mereot. A Torá diz que estava Isaac, com que idade estava? Estava com 123 anos, ok? Quer dizer, a idade de antes, temos que nos reportar a 180, 184 anos que iba a viver Isaac. A partir dos 120 começou a sentir a velhice, era épocas diferentes, e começou a enxergar menos. E nossos sábios nos vão explicar por que Hashem lhe tirou a visão a Isaac quando ficou um pouco mais velho, e agora ele está sentindo que ele tem que passar as berachot, a supremacia. Que são berachot? Berachot são a supremacia e o liderazgo e a responsabilidade judaica. Isaac todavia ele não consegue compreender as diferenças, porque por um lado temos a Esaú, que se apresenta diante do pai como um tzadik, e realmente o Talmud diz que por muitos séculos a mitzvah que cumpria Esaú de servir a seu pai de maneira importante, se curvava diante de seu pai, se colocava roupa de reis para poder falar com seu pai. Esse mérito bloqueou muito tempo a liderança do povo de Israel, e foi que essa mitzvah protegeu, digamos, a descendência de Esaú por muito tempo. Daqui aprendemos que é importante saber respeitar os vossos pais, para que a pessoa possa ter mérito de poder prolongar sua vida. A Torá lo chama a Esaú de o homem vermelho, lo chamou Edomita. Quando foi a comer o prato de lentilhas, pediu por o vermelho, e esse vermelho, falamos na semana anterior, mas é bom repetir, tinha como duas
cogitações. Primeiro, que ia ser sanguinário, que ele ia derramar sangue. O segundo, que era muito terrenal, era uma pessoa com pouca paciência. Bom, de aqui aprendemos algo interessante sobre o dia que ele volta de matar a Nimrod. Nimrod era o rei da época, e por uma briga que teve por las roupas que estava se colocando Nimrod, ele utilizava as roupas de Adán Rishon, e essas roupas de Adán Rishon traziam as aves e os animais perto dele, não tinha que caçar, e os animais ficavam à mercê, e ele foi brigar por essas roupas até que matou a Nimrod. E nesse dia que matou a Nimrod, veio cansado da caça, e que depois de cansado ele chega faminto para comer, e ele diz que jorrem para eles as lentilhas vermelhas que falamos da semana anterior. Pero a Torá diz aqui: Yaakov natan le'esav lechem unzit adashim bayochal bayesh bayakom bayelach. Comió, bebió, passou um momento agradável dentro dessa vida e se levantou e se foi, assim como as pessoas que não conseguem entender que os alimentos foram oferecidos para Hashem, se levantou, comeu e saiu correndo do evento, e nesse evento ele acaba vendendo sua primogenitura para Yaakov Avinu, e chega Yaakov Avinu com essa carta debaixo do braço, e aí Isaac começa a se perguntar: Lo yadati yom moti, não sei quanto eu vou viver, não é? Não sei quanto eu vou viver. Então, como ele não sabe quanto vai viver, se está preparando e quer passar a carga espiritual genética de Abraham, que ele passou para Isaac. Isaac quer passar para seus descendentes, e assim até o dia de hoje. Vamos ver como as verajot nos acompanham até o dia de hoje e nos fazem bem ao povo de Israel. Dizem por que ficou com os olhos cansados. O Midrash traz Rashi, o Midrash traz que as noras faziam incenso de idolatria, que os malachim derramaram as lágrimas em la Akedah e deixaram ele cego. Bom, há 4 motivos para que ele possa entregar as berachot para Yaakov e ele não enxergar, e que não los levem os olhos a se confundir seu coração. E assim é que chegou o momento de las berachot. Aqui a Torá começa uma nova narração, uma nova narrativa na qual Isaac chama naquele momento al Bechor, o mais velho, era Esav, e falou para ele: Va'aseli matami. Mas quem está escutando detrás da porta? Rebeca. Kasher ahabti, como eu gostei. Os tzadikim utilizavam a comida para se levar, e essa noite era a noite de Pesach. E aí ele pediu Sheneged Ayeizim, uno diz Rashi, uno para Korban Pesach e outro para Korban Hagigah. E aí vem uma bomba, e ele disse: esta noite, que é a noite de 15 de Nisan, se abrem os portais dos céus da Berachá, na noite de Seder, e Hashem começa a abençoar seus descendentes nesta noite. Porém, o povo de Israel também saiu do Egito no dia 15 de Nisan, porque era a hora propícia que Hashem está com benevolência. E naquele momento lhe deu uma brachá, a brachá que lhes levou Yaakov Avinu. E agora vou explicar ela. Viten lecha Elohim mitel hashamayim umishmanei haaretz berov dagam betirosh. Viten lecha, dicen nossos sábios, que Hashem te dê
y que te volte a dar. La Vav es una conjunción de manera infinita, que Hashem no te dé una vez, que Hashem te dé una vez y que te volte a dar por segunda vez y que mantenga la bendición para você a Elohim, Mishmane Haaretz, con la gordura de la tierra, Berov Dagan Betirosh, le dio para él el cereal, le dio para él el vino, y vamos a ver por qué justamente el vino, qué tiene que ver y por qué se llamó Tirosh. El vino es llamado de Yain en hebraico, mas aquí la Torah lo llama Tirosh, y Bezrat Hashem, juntos vamos a ver en esta aula cómo funciona a taza de vino, y por qué justamente el vino está en medio de toda esta situación que acompaña las verajot que está dando Isaac Avinu para Jacob y para su descendencia. Cuando llega Esaú, llega y comienza a preguntar a su pai, por favor, Barejeni, me abençoa. E aí chegou o pai e falou, já veio aquele que tinha, Belakach virchateja, já la levaram la verajá. E aí nossos sábios explicam que a verajá já foi e foi abençoado Jacob, mas nós vamos entender que estas verajot são para aquele que vai fundamentar, que vai trabalhar, que vai entregar sua vida em prol da existência, da luz do povo de Israel. Ele chega mais tarde, ele disse, não sobrou nada para mim. Ele falou, olha, você vai viver dependendo de Jacob, porque Mashekana Abdo, dice el Talmud, todo lo que es do servente le corresponde a su amo, y lo llamó a Jacob como amo y señor para a posterioridad, para o tempo todo. Aquí debemos nós entender y comprender que estas verajot acompañaron y acompañan al pueblo de Israel, dependiendo cómo el pueblo de Israel se comporte a través de la historia. No es una verajá que funciona en cualquier situación. La verajá faz crescer, mas se você não colocar dentro de teu sentimento, de teu coração, de tuas ações, você não colocar a dose certa, a verajá não tem como ela florescer. Aí chegou Esaú dizendo que seu irmão lo enganou e que outra vez Vayakven Zepa Maim, não me enganou uma vez, me enganou duas vezes. E aí é como se Isaac Avinu falou, não tenho nada o que fazer. Mas chega um momento muito especial e aqui devemos prestar atenção, que quando chega Jacob, le traze Vayavé lo yain vayesh, le traze uma taça de vinho para ele beber. E a pergunta é, que é esse vinho e de onde trouxe esse vinho? E por outro lado, quando chega mais tarde Esaú traz comida, mas não traz vinho. E dizem nossos sábios que esse vinho está rebaixado com água de misericórdia. Quando nós fazemos o Kiddush, todo o Shabbat, em qualquer momento que utilizamos o vinho vermelho tinto, utilizamos o vinho com água, com misericórdia, para dizer que o vinho tem que saber ser utilizado. E a pergunta que se fizeram nossos sábios, de onde tirou o vinho? Dice, o vinho foi tirado del Gan Eden, do paraíso, trouxeram esse vinho e lhe deu de beber
a seu pai. E aqui chegou um momento muito especial, com um vinho, com esse momento que levanta a taça, Isaac vino e começa a dar uma berachá para o infinito, para a geração tras geração. E esse vinho começa a fazer uma diferença muito grande na história do povo de Israel. Quando chega Esaú, traz sua comida e lhe diz a seu pai para comer, diz a Torá que Isaac, ele teve haradá gedolá admeot, começou a tremer, e disse que se lhe abriu o aleno, viu embaixo dele o Gehinam, viu o inferno. Quer dizer, por um lado viu o paraíso através de Jacob, e por outro lado viu o inferno por o lado de Esaú. E a pergunta volta a seu lugar: por que Esaú não conseguiu trazer essa taça de vinho? A palavra vinho é chamada yain. Há três coisas que descascaram ou demonstram o caráter do ser humano. Dice, você prova o ser humano quando ele bebe o vinho, quando ele tem que tirar uma moeda de seu bolso e quando ele está nervoso. Aí você vai entender, porque diz o Talmud, Nichnas Yain, entrou o vinho e saiu os segredos do coração. Quer dizer, as pessoas quando bebem, a bebida faz que a pessoa fique animado, e de maneira animada ele demonstra o que ele tem dentro de seu coração. A palavra Yain soma 70, 2 vezes Yud e Nun 70. A palavra Sod também soma numericamente 70. Daqui aprenderam nossos Hachamim que Nichnas Yain, entrou o vinho e saiu os segredos que a pessoa tem guardados com 7 chaves em sua vida. Senhores, aqui volta outra vez a grande pergunta da noite: por que não trouxe o vinho? E por que nós, sim, o povo de Israel, sabemos utilizar o vinho para celebrações, para casamento? Não tem nenhum lugar importante dentro de nossas festividades ou nossas celebrações que não tem uma taça de vinho. O vinho é símbolo de celebração. Com o vinho se faz o kiddush, com o vinho se faz as berachot, se faz o birkat hamazon, se fazem os casamentos. O vinho é algo dentro do judaísmo que enaltece a celebração judaica. E Esaú não quis trazer o vinho. E a pergunta volta a seu lugar, porque Esaú não sabe utilizar o vinho da maneira correta. Bnei Israel sabe, o povo de Israel sabe utilizar a bebida, a comida, para poder enaltecer a Kadosh Baruch Hu. Mas, quando você não tem equilíbrio, o vinho pode levar a situações caóticas, como delito, ou como a pessoa ficar embriagado, ou ficar bêbado, ou cair duro, coisas que normalmente quando as pessoas veem bebidas,
As pessoas se preocupam, cuidado a ver se meu marido vai beber muito, cuidado, vai beber e ele pode passar mal. Mas nós não temos essa característica dentro do povo de Israel. Por quê? Porque o vinho é utilizado para poder enaltecer ao Criador e lo utilizamos de maneira medida. O vinho rebaixado com água para que nossa vida seja rahamim, que seja misericórdia e não seja din. Quer dizer, aqui estamos entendendo e compreendendo que o povo de Israel é um povo totalmente diferente, com analogias diferentes. Todo o que utiliza em sua vida, os meios materiais, físicos, a sua saúde, para poder equilibrar e elevar a matéria para a exaltação divina e poder ter um equilíbrio na vida. Ninguém te vai proibir de beber vinho. Os hajamim bebiam vinho e o vinho cura as pessoas e lava, faz lavagem da sangue. O vinho é uma medicina utilizada através de todos os tempos, mas o vinho tem que saber ser utilizado de maneira consciente. E para que você está fazendo a verajá? Para que você está fazendo? Está elevando o que você está bebendo. De aqui entendemos os extremos. Os extremos, utilizar a matéria de maneira medida, de ser pessoas equilibradas. Todos os exageros em todos os sistemas são negativos. Bnei Israel utiliza o casamento para se elevar. O Kohen Gadol, a mulher, que é a heroína da casa, que é a mulher da casa, é a figura mais importante que tem dentro da casa, é utilizada para ser enaltecida, e cantam para ela, Eshet Hail Meimtza, uma mulher virtuosa, quem encontrará. Quer dizer que o símbolo da mulher é Sará e Menu, e todas as mulheres do povo de Israel são exaltação para o lado do bem. E os povos não sabem equilibrar e adoçar e colocar uma situação equilibrada em sua vida. Porém, os judeus casam. Os que não são judeus, que seguem outra religião, eles têm proibido o casamento, porque não sabem levar uma vida de conjunção, de união entre corpo e alma, entre o vinho e a água, a celebração e os momentos que Hashem dá para o povo de Israel. Isso é uma diferença muito grande de saber como pensa Yaakov. Yaakov chegou e trouxe o vinho com ele. Falou, o vinho é para fazer mitzvah, para fazer kiddush, para celebrar, para levantar tua neshama. Então você utiliza a matéria para enaltecer teu ser, tua neshama que você tem dentro de você. Senhores, a neshama tem 248 setores. E nossos sábios de los setores da neshama aprenderam que o corpo também tem 248 membros e 365 artérias ou veias
que lo llaman Gidim en nuestra Torah, porque todo eso es un plano espiritual, que dice la Neshama representa a consistência de teu corpo. Se você está bem com tua alma, você está bem com teu corpo, você está em paz con tu Neshama, y todo lo que Hashem creó en este mundo es para utilizarlo para enaltecer. Nada de lo que creó Hashem, como vinho y a bebida alcohólica, los licores y todo lo que Hashem colocó, las vodkas, y todo lo que Hashem colocó es para enaltecer un ser humano y alegrar su Neshama, para él poder enaltecer su vibración diante o Creador. Pero ¿cómo fue llamado Esav? Esav fue llamado Ha'adom Azeh. Él acabó olhando solamente la parte terrenal, uma parte de quanto prazer ele pode ter. O prazer do ser humano é limitado. Quanto ele vai comer e beber, e quanto tempo ele pode fazer isso, se ele não tem um contexto de celebração da própria vida. O vinho, a haritodam, o Talmud diz, acaba fazendo o vinho, ele faz que reproduza a tua sangue, a quantidade de sangue que você tem. É chamado tirosh. Por que lo chamou a Torá tirosh ao vinho? Porque diz, há duas maneiras que você pode utilizar o vinho. Uma maneira é sendo você rosh, cabeça. Mas se você não usa a cabeça para poder misturar o que Hashem criou neste mundo, você se faz rash. Que é rash? É pobre. Ou rosh, ou cabeça, ou pés. Ou você está acima, ou você está embaixo. Há 13 coisas que a Torá traz que o vinho faz mal para o ser humano se não lo sabe utilizar. Encontramos en la Torá, en Noah, ele saiu da arca e começou, produziu vinho, no mesmo dia plantou, colheu, fez o vinho e embriagou Noah, e acabou cometendo os erros mais grandes que tem na história. Quer dizer que ele podia ser o Noah, o grande Noah, mas utilizou a bebida para poder cair na parte menor do ser humano. Não saber utilizar as bondades de Hashem. E quando Hashem te manda na vida, te manda coisas boas, te manda fartura, e te manda, você sempre tem que saber utilizar isso de maneira a dosificar isso de maneira equilibrada, para que você possa ter sempre a verajá com a Kadosh Baruch Hu. Porém, ele falou a Hashem, veitem lecha, te vou dar uma vez e te vou voltar a dar, porque você vai saber utilizar as bênçãos divinas que são Dagan vetirosh, o grão e as uvas que acabam sendo o vinho que a Kadosh Baruch Hu colocou para poder utilizá-lo e fazer as bênçãos para Kadosh Baruch Hu. O vinho é uma bebida de celebração. O vinho é uma bebida para se alegrar o coração, como diz Beyain e Samach Levav Enosh. É bom beber uma taça de vinho, mas o Shulchan Aruch diz,
É bom beber o vinho acompanhado da comida e não beber o vinho com a barriga vazia, porque isso pode fazer que o vinho sobe para a tua cabeça e vai descer de maneira abrupta. O Kohen Gadol, que era o maior representante que tinha o povo de Israel, que entrava al Kodesh HaKodashim, o santo de los santuários, uma vez por ano, entrava no lugar mais sagrado, no dia mais sagrado, no local mais sagrado, tinha um porém, tinha que estar casado com sua mulher e pelas dúvidas lhe colocavam uma mulher suplente. Por quê? Porque Hashem nos ensinou a celebrar a vida de maneira que você utiliza todo o que Hashem colocou neste mundo para elevá-lo e fazer de tua vida uma sintonia. E não os exageros que levam a pessoa a perder seu equilíbrio, sua estabilidade, sua tranquilidade. E assim é que Hashem colocou todo o que Hashem criou neste mundo, é para nós saboreá-lo, aproveitar-lo, desgustar-lo, mas tudo é com medida. Tudo vem com misericórdia e sem exageros, sem extrapolar e sem necessidade de ir para os extremos. Bnei Israel é o caminho do meio. Sabe viver em Olam Hazé e está sempre com olho no futuro para Olam Abá. Ninguém diz que você tem que deixar de aproveitar neste mundo. Este mundo você tem que aproveitar o máximo, mas sempre olhando um negócio que você está fazendo no próximo mundo venidor. Senhores, esta é a fórmula que nossos Hachamim, el Kiddush, um momento de celebração, de reunião familiar. A pessoa tem como Lekadesh Shem Shamayim Barabim, santificar o nome de Hashem alrededor de todos e mostrar que a pessoa pode utilizar a bebida, o vinho, para poder celebrar a vida. Netilat Yadayim, a pessoa eleva as suas mãos, assim dizem nossos sábios, por isso chamam Netilat. Netilat é de levantar. Netilat Yadayim, tuas mãos que estão ocupadas em coisas mundanas, de repente você consegue elevá-las e levantar o pão e fazer uma brachá. E isto é o que falou Hashem para Yaakov Avinu: te vou dar Dagan, te vou dar Tirosh e te vou deixar você Rosh, cabeça. E aquela pessoa que tem cabeça e não perde sua cabeça, nem com a bebida, nem com os extremos, nem com os exageros, ele vai estar sempre perto de uma mitzvah que vai estar em sua alcance. Senhores, a pessoa tem a possibilidade de transformar neste mundo um mundo passageiro em um mundo eterno, algo que vai passar lo além e que vai morrer, que é o tempo que passa, não vai voltar, em algo que você pode eternizar e deixá-lo sempre em tua frente. Aprendimos desta aula que na vida se precisa ter uma cabeça de Yaakov. Yaakov, ele apresenta uma alternativa única, que prospera através de los tempos, que não exagera em suas situações, que ele leva um caminho
un camino que la Torah lo llama Ish Tam, una pessoa Yaakov Tam Yoshev Ohalim, lo llama una pessoa íntegra, que ele não precisa estar fora de sua casa, de sua comunidade, para ele demonstrar a grandeza que ele tem. Ele vai fazendo sua vida, ele vai abrindo seu caminho através das boas ações que ele vai tomando, e isso é justamente o que não conseguiu entender o próprio Esav. Esav achou que fez um negócio de sua vida. Qual foi o negócio de sua vida? Le vendeu a Jacob um mundo venidouro e ele comprou um mundo terrenal. Falou, ele acredita em algo que vai chegar e eu vou aproveitar de algo que eu tenho aqui em minha frente, mas tem um grande problema. O problema é que quem não acompanha sua vida entre sua neshama e de seu corpo, ele não vai conseguir nunca aproveitar deste mundo terrenal, porque o prazer e a matéria têm um desgaste significativo constantemente, a toda hora e todo momento. Senhores, chegou a Esav, depois dessa venda, chegou para Jacob, le falou, você me enganou, você me falou que solamente você ia ficar com o mundo espiritual, e eu vejo que você tem casa, que você tem família, que você tem o vinho, que você tem a celebração, que você tem bar mitzvah, que você tem brit milá, que você tem pidion, todas essas palavras em hebraico que vocês já devem saber. E você me falou que eu ia ficar com o mundo terrenal e você com o mundo espiritual, mas eu vejo que você formou tua família, que em tua mesa não falta nada, que você tem todos os prazeres deste mundo, então você me enganou. Isso é o que falou Esav para Jacob. E Jacob com um perfil baixo, com humildade, com tranquilidade. Ele falou, todo o que eu tenho, nada é meu. Todo isso me emprestou a Kadosh Baruch Hu. Então não levanta tus olhos acima de mim. De aqui Hachamim aprendem algo interessante. Quem tem uma vida espiritual, quem tem uma vida com religião, quem tem uma vida familiar, ele acaba abraçando todos os sentidos da vida e celebrando todas as celebrações da vida. E ele sabe colocar essa água para o vinho, para rebaixá-lo, e colocar misericórdia e saber como utilizar o vinho sem exageros e sem extrapolar. É um segredo que a Torá mantém aqui, uma história que aparentemente é uma história de dois irmãos que cada um segue seu caminho, mas não é solamente dois irmãos. Isso é a existência de Bnei Israel, é o caráter de Bnei Israel, é o segredo de como Bnei Israel prospera através de todos os tempos. Senhor, estamos em pré-Hanukkah. La palabra Mashiach, escuché de un rabino que dio unas palabras ahora, el rabino Laniado de San Pablo dio para un Hatam Bekalá, para un noivo y a noiva. Falou Mashiach, ¿qué es la palabra Mashiach? Madlikim, Shemonat Yamim, Nerot Hanukkah. Cuando llegue el Mashiach vamos a voltar otra vez a colocar esa luz para o mundo. Muitas vezes quiseram apagar
a luz do povo de Israel. Quiseram silenciar a Kol Yaakov. Quiseram baixar nosso tom, a nossa voz, e quiseram levantar as mãos, ameaçando o povo de Israel. Mas nossos sábios dizem: Al tirá Abdi Yaakov, não temas, Yaakov, continua teu caminho. Na história do mundo, o povo de Israel vai passar por várias situações, mas no final das contas, essa luz que o povo de Israel acendeu, essa tocha que acompanha na história milenar ao povo de Israel, vai continuar iluminando. Isso é os dias de Yemei Hanukkah, que são os dias messiânicos de Mashiach, que vai ter luz para o mundo e o mundo vai ver a verdade. Mientras tenha momentos oscuros e momentos de luz, as pessoas se podem confundir. E este mundo foi feito para a confusão. Quer dizer, Hashem não conseguiu colocar solamente a luz, porque se Hashem colocava a luz e não colocava a escuridão, ia deixar o livre-arbítrio acontecer. Não teríamos nem Esav nem Yaakov, não teríamos nem o bem nem o contrário do bem. Mas nós, Bnei Israel, devemos entender e compreender que o caminho que nossos antepassados tomaram é o caminho da eternidade. Não importa quanto tempo demore que nossa luz ilumine o mundo, mas nós continuamos, cada um, iluminando em seu canto, em sua vida, em seu parecer, em sua maneira de ser. Você vai fazer uma diferença enorme para este mundo, sabendo equilibrar e adoçar e utilizar as coisas que Hashem colocou. Bezat Hashem, que nós possamos levantar as taças da celebração, da alegria. Nós já passamos as etapas mais difíceis da história e nós estamos agora na parte mais primorosa. Bezat Hashem, estamos chegando na meta final em nossos dias. Bezat Hashem, que possamos celebrar, levantar estas taças com o vinho para poder dedicá-lo ao Kiddush, santificar o nome de Hashem com saúde e alegria. Amém. Que niratzon. Bom, muito obrigado, meus amigos. Ok, nós estamos despedindo desta aula. Espero que foi uma aula técnica, mas eu acho que deu para tirar algumas conclusões importantes para a vida. Tinha muitos pesukim, espero que consegui passar simultaneamente para vocês. Bezrat Hashem, espero vê-los com alegrias, com saúde e felicidade. Amém. Que niratzon. Muito obrigado a todos e a todas os amigos do Face, especialmente para meu amigo Sr. Farhi, Alei Khalil, com Bezrat Hashem, 120 Shana, para todos vocês, para você e tua família. Namzurcom, vamos a ir a visitá-los, Bezrat Hashem, pronto lá, ou vocês vêm aqui no Brasil. Bezrat Hashem, um grande abraço para todos. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Shalom Ubrachá para todos.